Olá, seja bem-vindo ao capítulo 9, A Literatura na Evangelização Infantil, parte 1. Mas afinal, o que é a literatura? Ela é um gênero literário direcionado a cada faixa etária. A literatura infantil leva a criança à descoberta do mundo, onde sonhos e realidade se incorporam, onde a realidade e a fantasia estão intimamente ligadas, fazendo a criança viajar, descobrir e atuar no mundo mágico, podendo modificar a realidade, seja ela boa ou ruim. Conhecendo a importância e o significado dos valores morais como básicos e necessários à formação de homens livres, valoriza-se a importância da literatura em relação ao aspecto formativo da criança. A literatura é exigência do espírito humano, que busca com avidez o inconquistável, a aventura, o belo, o novo. Através dela, o indivíduo se realizará nas exigências ou necessidades de fuga, aventura, tranquilidade, beleza, informação e entretenimento. O que ela promove? Gradualmente, ela vai promovendo o desenvolvimento do gosto literário, levando para os pequenos aquelas obras que, de acordo com seus interesses, caiam em sua aceitação, proporcionando-lhes oportunidade de aprimoramento espiritual. As crianças apreciam a fantasia que a literatura lhes proporciona, oferecendo verdadeiras asas para alçar voo ao reino do impossível, do inacreditável e do maravilhoso. As histórias e as poesias oferecem inúmeras oportunidades para ensinar, tornando a criança alegre e ativa, vivendo intensamente, dado ao seu caráter imaginativo. Esse caráter imaginativo da literatura infantil a ser empregada tem de ser dos mais vivos e empolgantes, pois a vida da criança é mais imaginativa do que real. Quais são os seus objetivos na prática? A literatura infantil, empregada na evangelização da infância, leva a criança não apenas ao desenvolvimento mental e intelectual, mas principalmente proporciona-lhes normas e princípios de ação, que irão influir grandemente nos seus atos futuros. Na prática, a literatura oferece recreação. Recrear. A literatura diverte a criança, proporcionando-lhe prazer, satisfação e alegria. É importante viver e sentir a história. Ela também educa. Educar, ou seja, as ações marcantes e positivas da história educam. É importante frisá-las bem, fazendo-as sobressair sobre as negativas. Informar. A literatura aumenta as experiências da criança, dá normativas à sua imaginação, desenvolve a linguagem, a memória, o raciocínio, a lógica e o gosto pela leitura. Além disso, desenvolve a atenção, a socialização, dando à criança uma visão geral do mundo em que vivemos. A literatura infantil na evangelização leva ainda a criança à compreensão de palavras abstratas, como bondade, bravura, justiça, gratidão, coragem, ambição e etc. Podemos utilizar livros que nos falam sobre esses conceitos, sobre esses sentimentos. Podemos citar alguns, como O Carneiro Revoltado, do espírito Neio Lúcio, que nos fala sobre a ambição. Podemos utilizar O Patinho Feio, de Hans Christian Andersen, que nos fala sobre o desprezo. Ou A Bela e a Fera, um conto de fadas francês, que fala sobre os sentimentos. Ou ainda Juca Lambisca, do espírito Casimiro Cunha, que nos fala sobre a lei de ação e reação. A boa literatura auxilia o ajustamento emocional da criança. Dificilmente encontramos pessoas que desconhecem o valor grandioso de trabalhos literários, como O Pequeno Príncipe, por exemplo. O que a literatura proporciona? O evangelizador habilidoso
que, através do bom planejamento, consegue fazer a criança sentir o que aprende, proporcionando-lhes aprimoramento espiritual, estimulando-lhe pensamentos criadores e positivos. Promove o respeito a todas as raças e povos, o respeito aos animais, respeito à família, despertando na criança uma série de valores latentes em seu íntimo, valores que estão à espera de um impulso para se projetarem na sua experiência de vida no dia a dia. Promovem ainda a apreciação da beleza. Oferecem alimento fecundo à imaginação da criança, preparando-a para o conhecimento da realidade em sua volta, levando-a lentamente do reino da fantasia para o reino dos valores do mundo concreto que a rodeia. Desenvolverão pela leitura e reprodução a capacidade expressiva da criança. Serve ainda para corrigir possíveis impulsos trazidos de outras encarnações e, claro, desenvolver a sua sensibilidade. Quais são os gêneros da literatura? São vários, mas os mais utilizados na evangelização infantil são o conto, a poesia, a crônica e o teatro, todos apresentados na forma de histórias. A contação de história. A arte de narrar histórias é um capítulo à parte da literatura infantil. Não constitui criação recente, pelo contrário, data de épocas remotas. As normas e os preceitos de sua aprendizagem é que são recentes. A história na antiguidade era contada para distrair e fazer dormir uma criança. Qualquer babá era versátil na arte de contar histórias. É sabido que todos os grandes mestres se utilizaram de histórias para passar grandes verdades. Na evangelização infantil não poderia ser diferente. Todo evangelizador deve ser um bom contador de histórias. Mas este dom de bem narrar, ele pode ser desenvolvido e se expande quando nos cuidamos bem e nos preparamos bem e oferecemos estas histórias com clareza, com graça, com vivacidade e principalmente com interesse. As histórias, elas podem ser reais ou imaginárias. As histórias reais têm um alto valor moral e podem ser fatos históricos, aventuras cotidianas, histórias regionais ou biografias. Já as histórias imaginárias são frutos da imaginação e reais, ou seja, ficção. Fazem parte das histórias imaginárias as parábolas, as fábulas e o apólogo. A parábola. A parábola foi o método escolhido por Jesus para esclarecer seus discípulos, assim como outros grandes mestres. Ela é uma narração alegórica para passar um ensinamento moral. Podemos citar como exemplo a parábola do bom semeador, a parábola do filho pródigo, a parábola do bom samaritano. Fábula. As fábulas são histórias imaginárias, onde os animais assumem a forma humana e falam. São tão antigas que data do tempo dos babilônios, no século VI a.C., muito apreciada pelas crianças do maternal e do jardim. Podemos citar a fábula da cigarra e da formiga, o casamento da Dona Baratinha. Apólogo. Apólogo é uma narrativa que busca ilustrar lições de sabedoria ou ética, através do uso de personagens inanimados, com personalidades diversas. Diferente da fábula, não são os animais, mas sim os objetos que ganham vida, também muito apreciados pelos pequeninos. Podemos nos lembrar da Bela e a Fera, onde xícaras e bules assumem a forma humana. Literatura, capítulo 9, parte 2. A história e a evolução dos interesses infantis. Quando a história está apropriada à idade do pequeno ouvinte,
Ela suscita interesse e prende-lhe a atenção. Ciclo maternal, 0 a 3 anos. Nessa faixa etária, é apreciado o som da voz, o ritmo, portanto, livros com cantigas de ninar, livros brinquedos, livros com diferentes texturas fazem sucesso. Ciclo jardim, 4 a 6 anos. A criança desse período são ligadas às coisas e fatos concretos, são diretamente ligadas aos seus familiares e aos animais de estimação. A história deve ser simples e com poucos personagens de seu conhecimento. Despertam a atenção quando imitamos o som dos animais e coisas. Ciclo primário, 7 a 9 anos. É a fase da fantasia. Gostam de histórias com animais, mas não os tratam como pessoas. Apreciam histórias com animais que falam e têm sentimentos, mas sabem que é de mentirinha. Gostam de livros em que os personagens são crianças e que agem em grupo. Ciclo intermediário, 10 e 11 anos. A criança passa de um período de pura imaginação para um período de realidade. As histórias reais podem satisfazer seus interesses. Nelas, há personalidades que se destacam pela nobreza, inteligência, idealismo e coragem servindo à humanidade. As biografias podem e devem ser apresentadas. Formas de apresentar histórias. São duas, lidas e contadas. Histórias lidas podem ser apresentadas para o primário e intermediário. Para utilizar essa forma de apresentação, é preciso dominar perfeitamente o mecanismo da leitura. Histórias contadas proporcionam maior comunicação entre o evangelizador e os evangelizandos. Normalmente, as histórias contadas são a forma de apresentação que as crianças preferem. Características e condições do bom contador de histórias. Para ser um bom contador de histórias, é necessário o desenvolvimento de algumas habilidades. É necessário conhecer o enredo com absoluta segurança. Modular a voz, exemplo, nas cenas tristes, voz baixa, cenas alegres, vivacidade. Falar com voz clara e agradável, nem tom muito alto, nem baixo demais, nem depressa, nem devagar. Não chamar a atenção de alguma criança que esteja desatenta. Nunca contar histórias com um nível inadequado ao interesse da turma. Muito importante que as crianças fiquem bem próximas ao evangelizador. Verificar se a história contém passagens, palavras ou locais que necessitam de explicação anterior. Verificar se a história já é do conhecimento das crianças. Não colocar ênfase em pormenores sem importância. Evitar tatareio como trocar o C por você, né por não é. Evitar tiques e cacoetes como entende, compreende. Evitar o famoso xiu, psiu. Elementos essenciais da história. Antes de iniciar a história, o evangelizador pode utilizar conversações, gravuras e outros recursos que aguçem o interesse e a curiosidade das crianças. É importante velar o final ou o desfecho da história para que as crianças não percam o interesse. Quanto mais imprevisto for o clímax, tanto mais valiosa será a história, o suspense, a surpresa converge toda a curiosidade da criança. É interessante que sempre ao terminar de contar a história, ao invés de apontar a moral, é levar a criança a raciocinar e tirar suas próprias conclusões. Caso ela não saiba, é porque a história está acima de sua capacidade de compreensão. Adaptação de histórias. Verificar se a história atende ao nível da classe a que se destina, simplificando ou ampliando. Verificar se a história gira em torno do tema
cuja moral desejamos ensinar, eliminando o desnecessário. Na adaptação, deve haver obediência aos elementos essenciais da história. Ciclo Jardim, histórias curtas e poucos fatos. Primário, podem ser mais extensas, porém, consequência e fatos marcantes. Do contrário, gera monotonia. Histórias curtas podem ser ampliadas e as extensas demais podem ser resumidas sem perder a essência. O conto. Conto de fadas. Nos contos de fadas, o bem sempre vence o mal. É aconselhável o uso esporádico a fim de não confundir o entendimento das crianças, podendo achar que a ação dos espíritos benfeitores assemelham-se à ação fictícia das fadas. Contos realistas infantis narram as experiências reais da criança, do seu mundo, seus brinquedos. Contos de aventuras, narrativas heróicas, policiais ou românticas. Contos científicos, ficção científica para a fase escolar. Contos da natureza, sobre a terra, seu cultivo, meio ambiente e sua utilidade de vida. Contos éticos, também chamados moralizantes, como as fábulas e apólogos. Contos religiosos, da vida de figuras consagradas, pelos ensinamentos e exemplificações morais. E contos biográficos, sobre a vida de grandes vultos da humanidade, notadamente os vultos espíritas. Continuando, parte 3 do capítulo 9, sobre literatura. Nessa parte, falaremos sobre outras formas de contar a história. A poesia, o coro falado e o jogral, a crônica, o teatro. Começamos então pela poesia. A poesia é a manifestação de expressão literária e é por ela que se inicia todas as outras literaturas. É interessante incluirmos poesia na evangelização infantil, pois é a forma mais viva e emocional da linguagem, conduzindo a criança a reconhecer seu semelhante, os seres, as coisas, a natureza. Nisso, fica a responsabilidade do evangelizador selecionar as poesias de acordo com os interesses relativos à idade e fazer com que as crianças leiam com emoção e sentimento. Atualmente, é vasto o campo da poesia na literatura espírita e muitos versos contendo assim ensinamentos preciosos trazido pela psicografia de Francisco Cândido Xavier e de vários outros autores renomados. Citamos aqui dois deles: Crianças do Além, Antologia da Criança. Algumas etapas para apreciação da poesia, deixá-las mais envolventes. Temos aqui a incentivação, a explicação e a leitura. Incentivar com indicação de títulos ao uso de recursos que despertam o interesse da criança. Explicar algumas palavras do texto que será lida. Exemplo: antes de começar a leitura, explicar palavras que elas possam ter dificuldade de entendimento ou ainda não têm conhecimentos. Na leitura, o evangelizador precisa destacar principalmente o que a poesia ensina e suas assim comparações com o que ocorre no cotidiano. O evangelizador lê, e sempre será em voz alta, podendo repetir uma ou duas vezes até que seja necessário para que as crianças compreendam a ideia principal. E claro, finalizando a atividade com um canto, um desenho, entre outros. Como todo bom evangelizador sabe, a poesia também pode fazer parte das comemorações e festividades, podendo ser lida nas reuniões entre pais e evangelizadoras. Me diz aí, qual é a mãe que não se derrete ao ver seu filho ou filha declarando uma poesia só para ela? Então,
pense nessa forte ferramenta que é a poesia. Agora vamos em outro tópico falar sobre essa ferramenta muito boa que é o coro falado ou jogral. O coro falado ou jogral é um grupo de vozes recitando uma poesia ou um trecho de uma poesia, só que todos juntos. No passado, os jograis eram os músicos que cantavam ou recitavam em festas populares, contudo, mediante apagamento. Mas o valor real do jogral na evangelização está em unir, recrear, disciplinar e educar a criança, ensinando-a a prestar sua colaboração no grupo ao qual pertence. Lembrando que as crianças já vêm com esta experiência de jogral da escola. No coro falado, vocês vão precisar assim de ritmo, versos que agradem e emocionem, diálogos, ação, movimento e, acima de tudo, musicalidade. Sem esquecer dos sons onomatopeicos, os tibum, crash, paft e assim vai. E uma coisa muito importante que a gente sempre cita: o importante é dar a oportunidade para que todos participem. E a melhor posição nas apresentações é onde os grupos devem estar em círculo ou semicírculo. Lembrando que, além de desenvolver a dicção e a pronúncia, a importância do coro falado jogral está também no encorajamento dos alunos tímidos que nunca se sentem à vontade apresentando-se sozinhos. Vamos agora em um outro tópico que é a crônica. Apesar de muitos acharem, não é só humorística. Muitas têm profundidade moral. Nada mais é um comentário literário muito comum nos meios de comunicação, jornais, rádio, televisão. É uma narração de um fato acontecido na atualidade, ou talvez não, comentado e criticado pelo autor, que expõe assim seu ponto de vista. Na literatura espírita, nós temos algumas citações de autores de crônicas. Vamos agora informar para vocês. Destacamos os veneráveis Irmão X, que é Humberto de Campos, e Hilário Silva, esclarecedores em vários setores do mundo espiritual. Mas lembrando que, em questão de valor educativo, as crônicas dos referidos irmãos espirituais podem ser utilizadas nas aulas do ciclo intermediário. E agora chegou o tão momento esperado do O Teatro. O teatro é tão antigo como o homem. Entre os primitivos, o teatro era um ritual sagrado, uma festa dedicada aos deuses. O teatro clássico é o que veio da Grécia, das festas a Dionísio. Já na Idade Média, a Igreja proibiu o teatro, mas renasceu no próprio meio com representações sacras. Assim, logo depois do Renascimento, o teatro tornou-se livre, acompanhando o desenvolvimento da civilização até os dias atuais. Então, desde o faz de conta infantil até atingindo a realidade adulta, o teatro foi se desenvolvendo, modificando, apresentando-se aspectos diferentes à cena, porém sempre encenando. Com o passar do tempo, o desenvolvimento do teatro, surgiram suas três formas de apresentação: a tragédia, a comédia e o drama. A tragédia com as questões sociais humanas no sacrifício e na morte. A comédia com alegria e sátira. O drama intercalando a dor e a alegria, tal como a vida humana. Aí você me pergunta, qual a relação do teatro com a evangelização? O teatro é fator educativo na evangelização. Quando a criança vive a história, o aprendizado do exemplo é muito maior, pois quando ela se esforça para representar o papel, ela desloca do seu próprio eu, assumindo uma nova personalidade. Diz-se em psicologia que o teatro é a mais perfeita forma de educar e recrear, pois é a atividade que melhor corresponde a esses objetivos. Então vamos ao teatro aos ciclos. No ciclo maternal-jardim, a criança tem interesse em contar contos de fadas e bruxas
e sempre com histórias curtas. No ciclo primário, o interesse maior está na fábula e no folclore. Já no ciclo intermediário, a criança tem preferência por histórias reais da vida, encenando trechos do Velho Testamento e biografias espíritas. As peças devem ser fáceis, diálogos curtos e simples, improvisada na sala, ao ar livre ou num jardim. Vamos falar então agora desse incrível teatro indireto. Muitos antes da era cristã já era conhecido o teatro de bonecos. Temos as marionetes, teatros movidos por fios. Temos também os fantoches, bonecos manejados por baixo com as mãos. Temos também o teatro de varetas, bonecos recortados com cartolina ou papel, cartão, movimentados por varetas ou algum arame. Mas temos também esse magnífico teatro que é o teatro de sombras. Feito por meio de silhuetas, as figuras são refletidas numa tela, iluminadas por trás. Como vocês podem ver, a poesia, o jogral, a crônica e o fascinante teatro são poderosas ferramentas no fator educativo na evangelização infantil. Recriando e divertindo, as crianças aprendem a lição moral, sem imposições e pregação cansativas. Fica aqui então uma bela dica e uma reflexão. A criança aprende pela simples e sábia insinuação. Até a próxima!